Olá, começando a Conexão Legislativa de hoje, nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A gente está fazendo justamente uma conexão com as cidades aqui do estado de São Paulo, entendendo um pouco como cada pasta em cada município viveu esse ano de 2020 e quais foram os desafios. Meu convidado de hoje aqui no Conexão Legislativa é o secretário de Educação da cidade de Guarulhos, o Paulo César Mateus. Secretário, bem-vindo à Conexão Legislativa de hoje. Obrigado, Júlia. Obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouco e falar um pouco a respeito das nossas realizações aqui e desse enfrentamento da pandemia também, que é um tema extremamente importante. E um ano desafiador, né, secretário? Começando por esse aspecto, né? Um ano atípico que, para muitos municípios, foi um desafio a mais. Primeiro, eu queria entender do senhor como se passaram esses 8 meses com a educação aí em Guarulhos. Veja, nós tínhamos toda uma programação para esse ano, né? A gente vem acumulando algumas ações importantes aqui do ponto de vista pedagógico, principalmente. Nós investimos muito em formação no ano de 2019 e numa expectativa para 2020 de colher esses resultados, né? Nós não tivemos uma frustração no que se refere a números, né, e IDEB, principalmente, que nós conseguimos superar, né, o número que nós tínhamos, que é um número bastante interessante, que está numa média, assim, acima da média nacional, né? Nós tínhamos 6,2 e agora batemos 6,3, subimos num ano difícil, então nós não frustramos, né, essa expectativa. Mas desafiador, e a gente, sem conhecer, né, a pandemia, um processo aqui diário, né, de construção, de entender realmente o que está acontecendo, não só na cidade, como no país, como no mundo, né? Então, realmente, foi bastante difícil nos primeiros meses, mas a gente conseguiu aqui, com muito envolvimento da rede, do corpo docente e dos funcionários que fazem a educação de Guarulhos, superar, eu creio, com muito resultado positivo, né? No ano passado, nós fizemos boas entregas aqui na cidade, nós assumimos a cidade com muitas obras paralisadas, né, na educação. Nós tínhamos aí pelo menos 10 escolas que nós conseguimos entregar e 3 CELs. Então, isso, do ponto de vista né, do atendimento, melhorou bastante. Além disso, nós conseguimos ampliar, né, o número de atendimentos da educação infantil. Nós ampliamos bastante, o número de conveniadas aumentou, o número de escola ensino integral também nós tivemos um salto bastante significativo. Então, isso em 2019, preparando para 2020. Quando veio a pandemia, nós tivemos que readaptar tudo praticamente, né? Nós paralisamos as aulas em março, né? Instituímos um programa que foi construído aqui no âmbito da rede, chamado Saberes em Casa, né? Que é um programa que foi construído com os professores, né? Com o nosso corpo pedagógico aqui da Secretaria, e esse programa se mostrou um sucesso, né? Inclusive, as cidades aqui que compõem o Alto Tietê, muitas cidades nos acionaram, pedindo para que nós pudéssemos dispor, né, do nosso programa, porque realmente teve um resultado muito positivo. Muitas ações foram tomadas a partir daí. Nossa preocupação inicial foi principalmente com as crianças do AEE, né, as crianças especiais, para que não houvesse nenhum tipo de interrupção, principalmente na questão dos tratamentos terapêuticos, né, porque isso poderia acarretar para essas crianças um prejuízo muito grande. Então, a nossa primeira ação foi voltada para as crianças especiais, né? Na sequência, e nesse momento também, a garantia da alimentação,
né, que eu acho que aí é fundamental, né, porque essa quebra do vínculo para a gente é muito complicado, porque você não sabe se a criança, muitas crianças nossas aqui de Guarulhos, elas vão para a escola para comer, né? Nós temos um grau de vulnerabilidade muito grande aqui na nossa rede. Eu estimo aí algo em torno de 60% das nossas crianças vivem numa condição de vulnerabilidade muito grande. Então, nós tivemos essa preocupação desde o começo, né, de garantir a alimentação através de cesta básica. Isso também, por que a cesta básica? Já que outros municípios instituíram um cartão, porque nós entendemos também, em comum acordo com o Ministério Público, que a cesta, ela tinha uma eficiência maior, uma eficácia maior, né? Porque, na verdade, quando você põe o cartão, você não sabe, no final, se o beneficiário, que é a criança, ela realmente vai receber o alimento. A cesta envolve uma logística tremenda, né? Não é fácil, porque a gente teve que fazer toda essa mobilização e isso observando os critérios e os protocolos sanitários, né, porque a gente não tinha que ter concentração, a gente podia permitir concentração nas escolas, então teve que montar uma logística bastante complexa para poder fazer a entrega dessas cestas. E também o programa Leite em Casa, né, que também é uma política pública aqui da cidade, e a gente manteve também, durante todo esse período, a cada bimestre, a gente faz a entrega do leite. Então, a garantia da alimentação, a manutenção do vínculo com as crianças, através do programa Saberes em Casa e das ações, né, dos nossos professores, e aí utilizando os mecanismos tecnológicos, WhatsApp, Facebook, para poder manter o vínculo, né, porque a gente, nesse período, também identificou que tinha uma parcela pequena, mas uma parcela importante de crianças que não estavam conseguindo acompanhar. Então, nós fizemos uma busca ativa para poder identificar quem eram essas crianças, né, e para que a gente pudesse ter um acompanhamento mais de perto, para que elas pudessem acessar, né. Nós estamos ainda num processo... Pois não. Não, mas justamente antes do senhor falar do processo, né, a gente sabe que lá no início, só para a gente fazer um gancho, lá no início, claro que as coisas precisavam acontecer de um modo um pouco mais rápido mesmo, com planejamento, enfim, até porque todos precisavam ir para casa, né, não se podia deixar as crianças e adolescentes na escola. Passado esses 8 meses, 9 quase, né, de pandemia, tudo aquilo, né, a senhora falou do programa, né, que foi implementado justamente para atenção para essas crianças e adolescentes. Qual que é a análise e o balanço que o senhor faz desses 8 meses? Atingiu aquilo que vocês imaginavam? Não atingiu? Os pais, eu digo isso porque os pais ficam muito aflitos com relação ao ano escolar. Essas crianças, elas perderam o ano? Não perderam? Como que vai ser reposto isso em algum jeito em 2021? O senhor entende? É uma preocupação que eu acho que todos os pais de alunos que estão vendo agora o Conexão Legislativa têm. Claro. Não, veja, o ensino virtual, ele não garante, evidentemente, e a forma como nós fizemos essa abordagem não é a mesma coisa do ensino presencial. Mas todo o nosso esforço foi no sentido da manutenção, né, no limite da possibilidade, para que não ocorresse nenhum tipo de prejuízo, né? Agora, é óbvio que quando você trata, por exemplo, de crianças que estão em fase de letramento, se você já tem uma dificuldade colocada para fazer isso em sala de aula, obviamente, com o ensino virtual, isso fica muito mais complexo de você acompanhar e ter uma evolução adequada. No entanto, eu acho que a gente se superou em muito, graças a esse comprometimento da rede, o comprometimento, porque o nosso programa, diferente dos demais, ele foi construído com os nossos professores e diretores.
né? Então, como eles estão vivenciando essa realidade mais de perto, eles têm condição de adaptar o nosso programa a essa necessidade. Não acho que é um ano perdido, eu acho que a gente conseguiu evoluir, eu acho que aqui talvez seja a primeira rede, nós vamos ter o programa Saberes em Casa, ele vai ser instituído como política pública a partir de 2021. Perfeito. Nós imaginamos um cenário, né, dois cenários, na verdade, de retomada de aula, né, um cenário com a retomada total e o outro cenário que seria um cenário híbrido, né, mantendo o ensino virtual e o ensino presencial de acordo com o faseamento que o Estado estabelece, né, seguindo o regramento do Estado. Mas, mesmo depois, no retorno de um novo normal, digamos, nós vamos instituir os saberes em casa como política pública. Então, talvez essa seja a única rede, eu não tenho conhecimento de outras redes que vão adotar isso como uma ação permanente, né, de política pública mesmo. Óbvio que a gente já pensava Sim. nisso no ano que vem, num processo de recuperação, né, como uma atividade extra nesse processo de recuperação, mas no momento que a gente institui como política pública, a gente pode até pensar no ensino quase que integral, né? Ou um ensino integral, ou um misto de integral, depois evoluindo para esse processo. Porque a gente tem uma dificuldade bastante grande aqui em Guarulhos também, que nós temos muitas crianças ainda, nós temos períodos intermediários em algumas escolas, algo em torno de 40% das nossas escolas têm um período intermediário, que também é um desafio grande que a gente quer superar. Quando você tem 3 turnos numa escola, você não tem espaço, às vezes escolas com 4 turnos, porque você tem educação de jovens e adultos também. Você não tem espaço para poder implementar, por exemplo, um contraturno com outras atividades, né, que garantam uma qualidade melhor, né? E a permanência do aluno na escola também é muito reduzida. Com todas essas dificuldades, para você ver o grande valor que tem a nossa rede aqui em Guarulhos, nós conseguimos ainda superar os números do IDEB, tendo um dos melhores IDEBs do Estado e do país também. Então, o esforço da rede, o comprometimento da rede faz toda a diferença nesse momento, e eu creio que nós não teremos um grande prejuízo para 2021. Pois é, esse eu acho que é o recado mais importante que o senhor dá também para os pais dessas crianças e adolescentes de Guarulhos, né, que não vão perder. Claro, há dificuldades, quem tem filho, eu tenho filho em casa também, estudou esse ano todo de modo remoto, a gente sabe que há dificuldades para os dois lados, tanto para os docentes, para os professores, quanto para as crianças, né? Chega uma hora que a aula online não é mais novidade, você precisa também da motivação do aluno para poder seguir a regra ali, o que o professor pede. Também todo mundo nesse ano foi aprendendo como as coisas podem funcionar, e aí eu destaco essa questão do gestor público, né? O senhor acabou de falar. O programa aí em Guarulhos, vou pegar até o nome aqui, Saberes em Casa, justamente ele entrou em vigor, vamos dizer assim, no momento de pandemia, no momento de dificuldade, e vai se tornar uma política pública. Então, assim, na dificuldade se tem um aprendizado e se tem algo importante que fica para a sociedade, né? Essa questão, nem sempre a crise é só crise, né, secretário? A gente percebe isso na história da humanidade, né? Sempre quando você tem uma tragédia, né? Sempre as pessoas são forçadas a sair daquela zona de conforto para poder pensar em ações alternativas, e eu acho que realmente esse é o grande... Não gostaríamos que fosse dessa maneira, evidentemente, né? Ter que passar por tudo isso, né? Porque nós temos também os prejuízos, né, da pandemia, né, que é lidar com o luto, né, essa questão do distanciamento das crianças nos preocupa muito, porque criança segura é criança dentro da escola. Sim. Né, então, nós também promovemos algumas ações nesse sentido,
né, junto com os conselhos aqui, Conselho Tutelar, principalmente, que lançou uma campanha Não Se Cale, né, e com apoio aqui da Secretaria de Educação e do Conselho Municipal de Educação, para que as crianças possam denunciar qualquer tipo de abuso, e que a gente tenha uma consequência a partir da denúncia, né, que não fique aquela situação estancada. Então, a preservação da integridade física, né, da saúde dessas crianças, foi o nosso principal foco desde o começo. Mas, realmente, eu acho que muitas lições que a gente acabou construindo, né, na verdade, com a diversidade, né, do momento, eu acho que ficarão depois como legado e que, com certeza, vão melhorar qualitativamente a educação aqui para nós. Essa questão dos saberes é uma questão extremamente importante. É importante também colocar que nós, no ano passado, a gente aprovou o nosso currículo próprio, né? Nós realizamos agora também uma coisa bastante importante, que eu não tenho notícia em nenhuma outra rede. Nós fizemos um seminário internacional de educação básica, de educação infantil aqui em Guarulhos, né, do Alto Tietê, com convidados internacionais. Nós tínhamos uma outra temática, que a gente já estava trabalhando a ideia do seminário internacional, no entanto, com o advento da pandemia, a pandemia acabou sendo o foco. Então, nós tivemos convidados de Portugal, aqui da América Latina, América Central, de outros países aí europeus, que conseguiram compartilhar suas experiências, né? E isso foi extremamente importante para nós, porque a partir dessas experiências, nós tivemos hoje, no YouTube, acho que foram mais de 1.700.000 pessoas que acessaram, né? Nós fizemos um webinário também, mas no seminário internacional, 1.700.000 pessoas. Nós chegamos a ter 3.500, 4.000 pessoas logadas online, né, nas nossas palestras. Isso nos ajudou muito na construção dos protocolos sanitários que nós construímos aqui, que inclusive foi um protocolo elogiado pelo Ministério Público, da forma como nós construímos, né? Então, isso também nos ajudou bastante, esse seminário, e contribuiu demais, né, para que a gente pudesse absorver essas experiências desses outros países e, óbvio, tropicalizá-las aqui, né, para que a gente pudesse adotar medidas também para garantir, principalmente, a segurança das nossas crianças. Secretária, é interessante quando o senhor fala desse seminário e dessas visualizações também, porque a gente está falando de um lado dos alunos, claro, que são peças fundamentais nesse processo, mas também o olhar da Secretaria de Educação para o docente, para quem também teve nesses últimos meses que preparar aulas diferentes do seu ambiente, né, do seu habitat natural, que é a sala de aula, né, de você olhar para o olho do aluno, de ver na expressão do aluno que ele está tendo alguma dificuldade. O professor também precisou se adaptar a essa realidade, né? Eu queria que o senhor falasse, então, também desse suporte da Secretaria para os professores. Aqui no site da Prefeitura, da Secretaria, diz que a Rede Municipal de Educação tem mais de 6.000 professores, né? Ter que orientar todos eles também em home office foi um desafio, né? Sem dúvida. Veja, eu estava falando que nós aprovamos nosso currículo no ano passado, e aí não dei sequência nós aprovamos e o ato contínuo, né, da aprovação era um processo de formação do nosso quadro profissional. Nós investimos muito em formação aqui, né? E aí nós estendemos, inclusive, a nossa formação para os profissionais da área de alimentação, que isso é uma coisa inédita também, né? Então, a preocupação do nosso corpo funcional também sempre esteve no nosso radar, assim, com prioridade absoluta, né? E a formação, ela acabou absorvendo aspectos, né, do enfrentamento da pandemia. Com relação à questão da construção dos saberes, óbvio que quando a gente tem que rapidamente tomar providência e fazer, nós tivemos essa ação voluntária por parte do nosso corpo docente, da participação, mas a gente já pensa para o ano que vem, né,
a gente instituindo os saberes como política pública, a gente vai separar. Nós não vamos ter preocupados também com a questão, né, do trabalho, porque isso exigiu demais desses profissionais. Eles tinham que trabalhar, preparar programa, que era uma coisa absolutamente nova, né, e se comunicar com os seus alunos, e também depois fazer o acompanhamento, né, através das outras ferramentas tecnológicas, tal, do que era enviado para esses alunos, fazer todo esse acompanhamento, estabelecer os canais de diálogo. Então, realmente, um trabalho absolutamente exaustivo, né, para todo o nosso corpo docente. Então, para o ano que vem, a gente pensa em separar, em ter professores dedicados apenas ao ensino virtual e aqueles que vão trabalhar com o ensino presencial, como já é feito de maneira normal, né? Mas nós vamos ter professores dedicados, né? E nós vamos implementar os recursos necessários para que eles se dediquem exclusivamente ao ensino virtual, que vai ser uma realidade que vai ter continuidade aqui no município como política pública. Aqui é importante colocar também, Júlio, uma questão, nós também, além da questão da formação, nós também fizemos a busca ativa, né, com assessoramento aqui, nós fizemos uma pesquisa ampla no município para identificar essas crianças que não estavam acessando, mas também nós fizemos um inquérito, nós estamos num processo de inquérito sorológico, tá? E isso nós vamos fazer a testagem de acordo com uma metodologia que foi apresentada pela FIP, né, para a gente entender também, para a reabertura no ano que vem, como que o vírus está se comportando, e para que nós possamos ter uma segurança maior, né, acompanhando todos os protocolos que nós instituímos aqui através de grupo de trabalho. É importante dizer também que esse grupo de trabalho era composto pelas autoridades de saúde, por representantes das escolas particulares, universidades, conselhos. Ele teve um caráter bastante amplo, né, e democrático para que a gente conseguisse chegar nesse resultado. E temos um grupo de trabalho hoje instituído também para que defina o ano que vem, a retomada, né? Ele está também evoluindo bastante aí as discussões para a gente ter uma retomada tranquila e segura, principalmente. Então, secretário, duas questões até, a gente está na reta final do Conexão Legislativa. Primeiro, essas crianças e esses alunos, né, não só crianças, esses alunos que não entraram nas aulas por algum motivo, serão contactados, principalmente com essa questão de evasão escolar, né, para o ano que vem, que eu acho que também é uma questão muito importante para a secretaria, e ainda então não tem definido se volta presencial ou não já no início do ano, né? Ainda não existe essa afirmação em Guarulhos. Veja, desculpa, a primeira pergunta que você fez é com relação a evasão, como é que vocês vão levantar esses dados? Como que vocês vão levantar esses dados de evasão escolar? Isso. Sim. Veja, nós temos agora uma busca ativa no mês de dezembro, tá? Nós já fizemos consulta pública e nós temos agora essa busca ativa que vai identificar, nós já temos mais ou menos esse número. Nós vamos ter uma atenção dedicada da Secretaria para essas crianças, então, para saber o que ocorreu, o que está acontecendo, nós vamos ter uma ação toda dedicada e no acompanhamento, tá? Para, inclusive, tentar diminuir a evasão, né? É que nesse período de pandemia, também a gente teve muitas pessoas que migraram para o interior, não comunicaram à secretaria, nós estamos buscando tudo isso para poder ter um número fechado, mas a secretaria vai ter uma ação dedicada para essas crianças. Com relação ao retorno, nós já estabelecemos que no dia 10 nós vamos ter toda a vistoria, não só das escolas próprias, como da rede estadual, nós temos um percentual ainda que fazem o atendimento da educação do ensino fundamental, e também das nossas, que nós vamos começar com o ensino infantil com a rede parceira. Então, a partir do dia 10, elas já estarão autorizadas, desde que atendam os protocolos sanitários e de adequações que nós instituímos através desse protocolo. Então, nós temos data. Agora, se o Estado regredir na questão das bandeiras, aí nós vamos ter que readaptar. Nós pensamos em 2 cenários.
cenário híbrido, o ensino Tá. virtual e com percentual, e o cenário de retorno total, a partir do dia 10 de janeiro. Tá bom, perfeito. 10 de janeiro de 2021, então, o secretário Paulo César falando para a gente aqui no Conexão Legislativa, já pensando nesse 2021 que está batendo literalmente a nossa porta. Quem achou que 2020 não fosse passar rápido, já estamos em dezembro, né, secretário? Estamos finalizando a nossa Conexão Legislativa de hoje. Primeiro eu quero agradecer ao senhor, que eu sei que a agenda é corrida, para explicar não só para mim, mas para todos que estão vendo e ouvindo, também os moradores de Guarulhos, como foi desafiador 2020 aí para vocês. Muito obrigada, secretário. Muito obrigado a você pela oportunidade desse espaço, de abrir esse espaço para que a gente possa se comunicar e trazer um pouco das nossas experiências aqui, porque num momento como esse é importante a gente compartilhar experiência, porque todos nós estamos aprendendo com a pandemia e ter segurança para que a gente garanta as questões sanitárias e mantenha o nosso bem maior, que são as crianças seguras e com a educação garantida. Perfeito. Você que está em casa, quer rever esse programa com o secretário de Educação de Guarulhos, é fácil. Vai lá na nossa plataforma do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Com toda certeza, em 2021 ele volta aqui para atualizar para a gente como anda a situação lá na segunda maior cidade do estado de São Paulo. Eu fico por aqui. Tchau, fica com a nossa programação.